Olá, como você está? Vamos responder aqui essa questão 51 e olha só. Você pode tentar resolver por interpretação do texto? Pode. Mas quando a gente geralmente interpreta um texto, a gente precisa trazer conhecimentos externos, né? Então a gente não pode desconsiderar um contexto. E muito menos o assunto que se trata essa questão, que é a geografia, eu enquadro um pouco de química, de biologia, enfim, é interdisciplinar, mas principalmente geografia. Então a gente não pode tirar de vista o assunto, porque senão você vai errar. Mas vamos lá, eu quero te chamar a atenção aqui, ó. Cerca de 3 quartos desse gás liberado na região foram produzidos por um processo natural. Aí você já pensa, então é alguma coisa natural, vou procurar aqui alguma coisa natural. Não vou marcar, por exemplo, essa, reservatório de usina hidrelétrica, porque não é natural, que não é natural. Mas calma, ao processo natural ele fala de formação do gás. Como assim? O que foi produzido por um processo natural? Foram produzidos o quê? 3 quartos do quê? Desse gás. Então, o gás é produzido por um processo natural. A gente precisa levar em conta o contexto e o assunto. Porque, de fato, né, ele pode ser produzido, por exemplo, por alguns micro-organismos que estão presentes, por exemplo, no organismo de animais ruminantes, por exemplo, vacas, bois, aqueles que ficam ruminando a comida, sabe? Ficam mastigando, mastigando, mastigando. Pois é. É desse nome, inclusive, que vem pensamentos ruminantes, sabia? Interessante. Aí tem micro-organismos lá que exercem uma relação, né, ecológica com e ajudam na digestão e tal. Então, a fermentação que esses micro-organismos fazem produz metano. Tá. Isso é um processo natural, não é? Beleza. Mas também é o fato de metano poder ser produzido por meio da decomposição de matéria orgânica que se deposita, por exemplo, no interior da água. E por isso que ele fala em floresta alagada e tal. Porque metano pode ser produzido dessa forma, também por micro-organismos, né? Tá. E isso também é um processo natural, né? Micro-organismo digerindo, produz metano, massa. O que não é queimar petróleo, por exemplo. Beleza. Aí vamos lá. Aí na Amazônia, o gás dos pântanos está associado, dentre os fatores, aqui. Eu li o artigo, esse aqui, é bem interessante, inclusive. E ele cita a resposta, mas ele fala de muitas outras coisas. E é interessante porque a gente se situa dentre os fatores, porque o metano realmente pode ser produzido por meio de vários fatores. Então tá, o processo de lixiviação. Lixiviação é geralmente metais pesados que estão aqui na superfície do solo, e aí chove, e aí eles começam a virem aqui para o meio do solo, né? Então o solo fica lixiviado, fica cheio de metais pesados, perde sua capacidade de produção, enfim. Isso não tem a ver com metano não, tá? Então tira. A incorporação da água de afluentes. Primeiro, não confunda afluente com efluente. Efluente com E é quando uma água, água de um rio, por exemplo, enfim, um curso de água, ele é contaminado pela incorporação de algumas substâncias tóxicas, como alguns sais tóxicos ou coisa assim. Não necessariamente tóxicos, mas mais ruins para o ecossistema como um todo, tá? E aí essa água é chamada de efluente. Afluente é o seguinte: você tem um rio principal, isso aqui é um rio, e ele tem pequenos cursos de água que desembocam nele. Então, os afluentes desse rio são esses três aqui que eu desenhei para tu. Aí ele vem dizendo a incorporação da água de afluentes. A incorporação da água por quem? Tá, dos afluentes, mas quem incorporou essa água? Na Amazônia, o gás está associado. Na Amazônia, então é a Amazônia que está incorporando. Mas já estava na Amazônia essa água. Entende? E, velho, você consegue associar ao metano? Talvez se a gente estivesse falando de uma área que inundada que aumentou e tal. Mas assim, incorporar, mas já é algo que está acontecendo, sabe? Não parece fazer sentido.
te explico melhor, vou tentar pelo menos. Rio, aqui, principal, tá incorporando a água desses afluentes. Mas se isso já estava acontecendo antes, já estava acontecendo depois, o que é que isso tem a ver com o metano? Tudo bem que a água corrobora e tal para a produção de metano, né, por meio da matéria que fica aqui na água e tal, na matéria orgânica. Mas aí incorporar não faz sentido. Talvez se ele estivesse dizendo que a área aumentou, a área alagada, sabe? Ou a área alagada, se ele estivesse sendo mais específico, está associado entre os fatores a área alagada. Sim, isso você não tem como questionar, mas a incorporação da água de afluentes, se fosse num lugar onde não estava alagado, onde não fosse um rio, tudo bem. Mas ele não falou nada, então a gente tem que pressupor que é um rio. Um rio que está incorporando a água de seus afluentes. E isso, ok, sabe? Tá, e daí? Entende? Então tem uma diferença, né? Ao assoreamento dos rios. Essa é bem interessante. Essa é bem interessante. De uma forma indireta, a gente pode pensar assim, porque o que é o assoreamento do rio? Em termos chulos, terra aumentando no rio, e aí a profundidade do rio diminui, porque tem muita terra sendo ali entrando naquele rio, e aí ele fica mais raso e aí a área alagada pode aumentar. Interessante, né? Ajudar a explicar? Ajuda. Vamos deixar aí. A transposição de rios. A gente pode pensar nisso também, né? Porque uma área que não era alagada, que era seca, recebeu um rio. Dá pra pensar também. E agora? Então, meu querido, a gente vai ter que pensar na mais certa. Mude a NEM aqui. Ao reservatório das usinas hidrelétricas. Também. Porque é a mesma lógica, não é? Você concorda? Uma área que não era alagada, alagou. E aí toda aquela matéria orgânica que tinha lá, árvores menores, maiores, enfim, vegetação, ela foi alagada e toda aquela matéria orgânica para se decompor vai virar metano. É a mesma lógica da disposição dos rios e de maneira indireta do assoreamento. Qual que a gente vai marcar? A que mais corrobora para isso acontecer. Aqui é assim, clássica na literatura. Aqui, se você for estudar sobre isso, você vai ler sobre. Eles vão citar, qualquer autor de respeito vai citar, que é o reservatório das usinas hidrelétricas, que com certeza provoca uma grande concentração de gases de metano, tá? Muito. Em agropecuária, acho que está em primeiro, depois em usinas hidrelétricas, tá? A participação delas é enorme para a produção de metano. Então, é um problema enorme. Mas não é uma energia limpa? De forma direta, sim. De forma indireta, não. De forma indireta, produz metano e outros gases e tal, tá? Mas de forma direta, sim, porque a energia está sendo produzida pela força da água, né? Que movimenta as turbinas e tal. Então, tá. Mas você pode botar no Google, ler vários artigos, você vai encontrar isso aqui como um clássico, bem citado, muito mais do que isso aqui. E se for citar isso daqui, vai ser de uma forma indireta. Esse aqui é citado de uma forma direta, e é isto, provoca, não tem discussão, tá? Isso aqui a gente ainda, provoca, mas é por causa disso, sabe? Tem mais uma discussãozinha, esse não, esse é isso e pronto, tá? Então, é uma questão difícil, né? Até porque esse aqui que ele fala, o processo natural, não veio para ajudar, né? Mas é o processo natural de produção do metano, tá? Então, é isto. Produzir metano é natural, mas a gente pode intensificar essa produção, né, que feita pelos micro-organismos. E uma das formas uma das principais formas, inclusive, é ao reservatório das usinas hidrelétricas, tá? Espero que você tenha entendido, quase 10 minutos de vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima.